Obrigado. Os dons milagrosos foram dados à igreja na sua infância, não é isso? Para revelar oralmente a vontade de Deus e confirmar a palavra, né? Agora a igreja adulta, né, já amadurecida, não precisa mais, né, dos sinais, dos milagres, né, para confirmar a revelação que ela já sabe que Deus já confirmou. Amém? Então, deixamos as coisas próprias do menino e vamos para as coisas mais profundas. Amém? Então, os coríntios brincaram com os dons como crianças, mas esqueceram de valorizar a profecia e a ciência que traria para nós o pleno conhecimento da verdade. Bem, outra ilustração que Paulo diz aqui, ele diz assim, ó: porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos como? Face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido, né? É uma coisa interessante, porque às vezes as pessoas, né, dizem, esse negócio de ver face a face está falando de Jesus. Não. Senão, quando ele estivesse falando de menino, ele estaria falando de Jesus também, né? Não. Ele está falando, né, é uma ilustração para a gente entender o que significa o perfeito, né? Então ele diz, né, porque agora vemos como espelho obscuramente, então veremos face a face. O que ele está dizendo, né? Quando a pessoa, né, olhava num espelho de bronze ou de latão, nem sempre a pessoa conseguia ver tão nitidamente, né, o seu aspecto. Então quer dizer, mas via alguma coisa ou não? Via em parte, né? Então, um dia ele deixaria de olhar para o espelho e veria exatamente como ele próprio seria, né? Talvez ali imaginando num espelho d'água, né? E aqui ele diz, agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então a ideia é o quê? Que a palavra vai cada vez mais revelando nitidamente quem os cristãos são, quem eles precisam ser. É uma ilustração para dizer que nós vamos conhecer não obscuramente mais, mas o conhecimento vai ficando perfeito, vai ficando completo, vai ficando maduro. Amém? Então é isso que ele queria dizer, né? Que a palavra vai se tornando cada vez mais clara, que a vontade de Deus vai ficando cada vez mais nítida. Para quem? Para todos nós. E é o que nós precisamos. Amém? Então era o que ele queria dizer. E estava usando aí o exemplo do espelho, né? E também novamente ele usa a palavra em parte. Conhece em parte, conhece mais ou menos. Então quando as profecias, né, e a ciência e os dons milagrosos estavam agindo no primeiro século, então os cristãos não tinham pleno conhecimento da verdade. Mas eles teriam quando Deus chegasse no seu, né, no ápice da sua revelação divina. Amém? Bem, então ele diz, agora pois permanecem. Por que ele usa a palavra permanecem? Porque o que vai cessar? Vai cessar a profecia, vai cessar línguas, vai cessar a ciência. Mas o que vai permanecer? A fé, a esperança e o amor. E o maior desses é o quê? É o amor. O que os coríntios mais precisavam aprender? Amar. Amar. Está vendo? Então eles estavam focando em coisas temporárias. Os dons milagrosos que só existiriam por alguns anos, né, ali no primeiro século. Enquanto eles deviam focar nas coisas que realmente importam. Então, o que nós temos hoje? Eu costumo dizer que nós temos hoje 4 dons. Nós não temos línguas, profecia nem ciência. Mas nós temos a fé, a esperança, o amor e o perfeito. O Novo Testamento. Com estes,
a gente vai chegar lá. Amém? Bem, então, para concluir, Efésios 4, versículo 11 a 14. Efésios 4, 11 a 14. Então, digamos, um princípio, né, de interpretação da Bíblia é que uma passagem mais obscura ou mais difícil deve ser entendida à luz de uma passagem mais clara. Então, tanto 1 Coríntios 13, versículo 8 a 13, quanto Efésios 4, versículo 11 a 14, Paulo estava falando do presente, olhando para o futuro. Quando nós lemos essas passagens, nós estamos olhando para o passado. Porque as coisas que ele esperava já se cumpriram, já se concretizaram. Está vendo? Quando Paulo escreveu, havia línguas, profecia e ciência, mas iam cessar, passar e desaparecer. Não é isso? E o perfeito chegaria. Então hoje nós vivemos de modo a olhar para trás e ver que realmente não temos mais línguas, profecia nem ciência, mas temos o pleno conhecimento da verdade exposto e escrito no Novo Testamento para nós. E aí vamos permanecer na fé, na esperança e no amor. Então está vendo a perspectiva do apóstolo enquanto escreve é olhando para o futuro. A nossa perspectiva quando lemos é olhando para o passado, vendo que tudo aquilo já está concretizado. Amém? Então, para completar o entendimento e essa conclusão, Efésios 4, 11 a 14. Note bem aqui, ó. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. Está vendo? Então, profecia e ciência, não é isso? Profecia e ciência no começo da igreja. E outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Está vendo? Essas pessoas têm que usar a profecia e a ciência dos profetas e dos apóstolos para evangelizar e guiar os irmãos. Agora note bem, versículo 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então a igreja estava sendo edificada. E por isso Deus concedeu primeiramente apóstolos e profetas. E claro, evangelistas e mestres já existiam também no primeiro século, né? Para o aperfeiçoamento dos santos. Aperfeiçoamento no quê? Na doutrina, no conhecimento, né? Para o pleno conhecimento, ou melhor, para o desempenho do seu serviço. Qual que é o serviço? Amar, evangelizar, né? Levar esperança para o mundo e edificação do corpo de Cristo. Então a igreja precisava do seu fundamento, dos seus pilares, dos seus modelos, amém? Dos seus exemplos, né? Bem, e aí diz assim, versículo 12, preste muita atenção, versículo 12, agora o 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita, olha a palavra perfeita, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Está vendo o que esse versículo diz? Que Deus então estava operando no primeiro século para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para solidificar de uma vez por todas o quê? O corpo de Cristo, a igreja. E como é que a igreja iria ser edificada? Note bem, ele fala sobre o futuro.
né? Até que todos, o quê? Cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, unidade da fé quer dizer o quê? Doutrina, não é isso? Então, o apóstolo Pedro tinha doutrina, o Paulo também, os profetas também, e essa doutrina, Deus estava coordenando todo o ensino inspirado no primeiro século por Ele mesmo. Para que a igreja em toda parte do mundo tivesse o quê? Uma só doutrina. E à medida que as cartas fossem circulando com a doutrina, a igreja pudesse seguir qual doutrina? A doutrina das cartas. De Pedro, de Paulo, de Judas. Amém? Então a igreja iria chegar aonde? A unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus. Amém? Então é possível ter a unidade da fé e pleno conhecimento de Jesus? É possível. Note bem que ele diz assim: a perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Né? Então, perfeito. Né? Você vai olhando para a palavra de Deus e a palavra vai te aperfeiçoando, porque ela é perfeita, ela é completa, ela é tudo que você precisa. Você não precisa de profecias mais. Você precisa crescer no pleno conhecimento de Jesus Cristo, ser uma pessoa como Ele era, e você vai chegar nesse ponto através da unidade da fé e do pleno conhecimento. Que está onde hoje? Nos profetas modernos ou nas Escrituras? Na palavra. Amém? Então, a palavra vai nos levar à perfeição, porque ela é perfeita. Agora, note bem também o versículo 14. O motivo, por que nós tínhamos que ter, né, a unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, nas Escrituras, capaz de nos levar à maturidade espiritual, para que não mais sejamos como que? Está vendo a semelhança com o que Paulo explicou lá em Corinto? Para que não sejamos mais como meninos, imaturos, não sabem de nada, não sabem o que crer, não sabem como agir, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Está vendo? Então, quando chegasse o tempo da unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, quando chegasse a possibilidade de nós sermos realmente perfeitos, completos em Cristo por meio das Escrituras, então deixaríamos as coisas de menino de lado. E não mais teríamos dúvida sobre o que devemos crer e fazer. Porque a doutrina estaria toda entregue de uma vez por todas. Amém? E aí veio um vento de doutrina, desviou cristãos para um lugar, veio outro vento de doutrina, desviou cristãos para outro lugar, veio outro vento de doutrina, desviou cristãos para outro lugar, mas quando chegasse o pleno conhecimento da verdade, todo completo, só desvia quem quer. A unidade da igreja é possível. Por quê? Porque nós temos a perfeita revelação e o perfeito conhecimento de Deus já todo dado para nós no Novo Testamento, nas Escrituras. Amém? Então, o ponto é o seguinte: explicar por que nós não temos mais hoje apóstolos, profetas, cristãos com dons milagrosos, ciência e profecia, como no primeiro século. Por que nós não temos mais? Porque nós temos o perfeito. Nós temos o pleno conhecimento de Cristo. Nós temos a unidade da fé. Amém? Nós podemos crescer em fé, esperança e amor, baseado tudo no pleno conhecimento da verdade. É isso. Né? Então só existia apóstolos, profetas, profecia, conhecimento direto de Deus sendo dado e a confirmação daquela verdade, porque estava sendo, né, providenciado através daquilo tudo que aconteceu, a plena revelação de Deus para nós.
Amém? Então é isso. Então não existem hoje em dia mais os dons milagrosos do Novo Testamento. Por quê? Porque o cessar dos dons foi planejado por Deus. Os dons cessariam quando viesse o perfeito. O perfeito significa o perfeito dom que torna obsoleto e desnecessário os dons milagrosos daquele tempo. Tá? O perfeito dom é o pleno conhecimento da verdade, exposto e registrado no Novo Testamento. Agora não somos mais meninos, não temos dúvida de como precisamos agir para crescer na plenitude do conhecimento de Cristo. Agora não vemos em parte, não dependemos de um profeta escrever para nós uma carta lá de longe sobre o que ele conhece, porque temos tudo já revelado no Novo Testamento. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus.